Fala pessoal, tudo beleza? Como é que vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo e agora nós estaremos trabalhando com radiciação, isso mesmo. Nós vamos trabalhar mais uma propriedade de radiciação. Em outros vídeos nós já fizemos algumas propriedades e aqui vai mais uma propriedade. Nessa propriedade nós veremos o seguinte: veremos que a raiz de um produto de dois ou mais números é igual ao produto das raízes desses números. Da mesma forma, a raiz do quociente de dois números é igual ao quociente das raízes desses números. Traduzindo, então nós vamos ver aqui, olha, a raiz de um produto. O que é a raiz de um produto? É a raiz de quando tem dois valores multiplicando, né? De dois números ou mais. Ou seja, se dentro do radical tiver dois ou mais números multiplicando, nós podemos fazer com que esse produto das raízes desses números, ou seja, nós podemos representar uma única raiz, que é um produto, assim como nós vemos aqui neste primeiro exemplo, em duas raízes. Então vamos analisar aqui. Temos a raiz cúbica do número 10. Nós podemos representar o número 10 de uma outra forma. Olha só, o número 2 vezes 5 vai resultar em 10. Exatamente. Então, eu não estou aqui mudando o valor do meu radical. Eu estou apenas representando o radical de uma outra forma. Então, representar 10 ou representar 2 vezes 5 estão representando o mesmo valor, beleza? Então, quando nós temos aqui em um radicando, ou seja, aqui dentro, né, esse radicando, temos um produto, ou seja, dois valores multiplicando, nós podemos então fazer o quê? Nós podemos representar esta única raiz aqui em duas raízes, aonde cada um dos valores que está sendo efetuada a multiplicação vai ficar com o seu próprio radical. Olha lá. Então, nós temos aí raiz cúbica de 2 vezes, ainda continua multiplicando, raiz cúbica de 5. Ainda vamos pegar mais um exemplo aqui, só para nós entendermos melhor. Digamos que eu tenha aqui uma raiz quadrada do número 20, né? Vamos colocar do número 20 vezes, vamos colocar um radical maior, 20 vezes 3 vezes 2. Eu posso representar aqui esta raiz de outra forma, ou seja, eu posso então fazer uma única raiz para cada um desses valores que estão aqui no radicando. Então eu posso colocar assim, ó, raiz quadrada do número 20 vezes raiz quadrada do número 3 vezes raiz quadrada do número 2. Então perceba que se eu tenho dentro aqui do radical valores multiplicando, né, ou seja, produto dentro do radical, eu posso representar estes produtos como a raiz de cada um desses valores, beleza? Da mesma forma, temos também quando o radical tem uma divisão, ou seja, a raiz do quociente, que é nada mais do que uma divisão. Então, aqui nós temos como exemplo a raiz quinta de 3 quartos. Vai ser igual a mesma coisa que nós pegarmos o numerador 3, ter a sua própria raiz quinta, e o numerador e o denominador 4 ter a sua própria raiz. Então, nós temos aí que quando temos uma divisão ou uma fração dentro de uma raiz, nós podemos representá-la em duas raízes, né? Então, tendo uma para o numerador e uma para o denominador. Lembrando que quando nós aplicamos esta propriedade, nós não alteramos o valor da raiz. Nós estamos apenas representando uma mesma coisa, só que de forma diferente. Ah, professor, mas para que representa de forma diferente? Porque representando de forma diferente, nós podemos facilitar o processo de alguma conta, de algum cálculo que porventura nós venhamos estar fazendo. Então,
Estas propriedades aqui servem para, então, facilitar os cálculos, ok? Então, nós podemos ver aqui, olha, definição geral que quando nós temos um produto dentro do radical aqui, nós podemos, então, fazer com que cada um deles tenha o seu próprio radical. Quando temos um quociente ou uma divisão, também podemos fazer com que cada um deles tenha o seu próprio radical. Ah, professor, mas isso serve para qualquer valor? Sim, exatamente. Dentro das limitações que uma raiz tem, né? Que nós já vimos em outras aulas, e veremos mais para frente, nós temos aí esta propriedade. Professor, mas e se estiver dividindo desse jeito aqui, olha, raiz de, vamos colocar assim, 5 dividido por 3. Professor, eu posso fazer da mesma forma? Sim, aqui ele também é uma divisão, né? Então, podemos ter aí, cada um deles ter o seu próprio radical. Raiz quadrada de 5 dividido, né, por raiz quadrada de 3. Lembrando que a operação que está acontecendo aqui dentro é que vai, então, continuar esta operação. Se dentro for um produto ou uma multiplicação, vai continuar sendo multiplicação. Se aqui dentro é um quociente ou uma divisão, vai continuar sendo uma divisão, beleza? Professor, e se for mais e menos, aí, se for uma soma de dois números dentro do radical, o que eu faço? Bom, quando é desta forma, já existem outras formas de nós resolvermos, né? Mas nós não podemos aplicar esta mesma propriedade aqui quando é uma soma ou uma subtração aqui dentro do radicando. Esta propriedade nós podemos aplicar apenas especificamente quando é um produto ou um quociente. Beleza? Então aí temos mais uma propriedade dos radicais. Espero que você possa ter entendido e até a próxima aula.